E no mês de maio acontecerá em Porto Velho o 5º Fórum de Direito Constitucional e Administrativo, aplicado aos Tribunais de Contas, em comemoração aos 33 anos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E para falar sobre esse evento e as atribuições do TCE de Rondônia, está conosco o conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edilson de Souza Silva, agora do Justiça e Cidadania. Para falar sobre as atribuições do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, eu converso agora com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Edilson de Souza Silva. Conselheiro, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação nossa estar aqui nesse programa e quero aproveitar, Celso, parabenizar você e toda a equipe de produção do Justiça e Cidadania que completa esse ano de 2016 14 anos. 14 anos de história, 14 anos de bons serviços prestados não só ao Estado, mas à justiça brasileira como um todo. E isso é uma alegria para o nosso Estado. Não, em nome da equipe também agradecemos, conselheiro. Bom, a gente começa aqui essa entrevista dizendo o seguinte: o senhor é natural de Rondônia? Eu nasci em Timon, no Maranhão, cidade vizinha à capital do Piauí, Teresina. Vim para Rondônia no ano de 83, tão logo o Estado assumiu a condição de Estado. E aqui residi, formei família, estudei, exerci cargos no poder público e advoguei. E agora, entrando um pouco aqui com relação ao nosso bate-papo, falando do Tribunal de Contas, que é um órgão importantíssimo hoje na fiscalização de toda essa questão da administração pública. Hoje, qual é o escopo, ou seja, a finalidade principal do Tribunal de Contas do Estado? O Tribunal de Contas ele é um órgão de estatura constitucional. A Constituição de 88, ela delimitou ali as atribuições, o arcabouço jurídico do Tribunal e deu competência ao Tribunal para fiscalizar e julgar os atos administrativos tendentes à realização de despesa, né? A gestão pública como um todo. Então, todo aquele que gerencie, guarde, administre, tenha consigo ou assuma a responsabilidade pelo poder público, ele é jurisdicionado do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas aprecia essas contas e em algumas elas julgam. Por exemplo, o Tribunal de Contas tem duas funções, a função pedagógica e a função de julgamento. A função pedagógica é aquela que o tribunal, e que eu julgo a mais importante de todas, o Tribunal de Contas ele orienta o gestor público, orienta o gestor como realizar, como praticar a gestão daquele ato administrativo que conduzirá à realização de uma despesa. Então, ele orienta para e passo. E a outra função, o tribunal vai julgar a realização desses atos, se guardam pertinência com a regra de regência. E por isso, por que eu disse que a função pedagógica é mais importante? Porque ela previne. Depois do ato realizado, do dano concretizado, a sociedade perde, a administração perde, todos perdem. Então, eu julgo mais importante a função pedagógica. Não descuidando, é claro, da atuação firme do tribunal, e os exemplos estão aí para a história, e a sociedade tem visto a atuação firme do Tribunal de Contas no julgamento das contas, inclusive com representação delas ao Ministério Público, ao próprio Judiciário, que desencadeou aí numa série de medidas e operações. É importante porque a sociedade quer saber onde que está sendo aplicado e como está sendo aplicado. Exatamente. E essa questão pedagógica, a gente tem acompanhado também através da mídia, através até mesmo da comunicação do TCE, que o tribunal tem essa preocupação realmente de orientar os prefeitos, porque às vezes existem administradores que eles estão falhando em alguma situação por falta de uma assessoria jurídica lá da própria entidade, para dar orientação. Então, o Tribunal de Contas faz um papel pedagógico, isso é fundamental mesmo. Exato. Só para citar como exemplo, nós tivemos agora, no mês de abril, que se encerrou agora, agora nós estamos em abril, nós tivemos no início do mês de abril, ou final do mês de maio, não me recordo a data certa, nós fizemos uma ação pedagógica aqui. Parceria Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público, Poder Legislativo Estadual, Ordem dos Advogados do Brasil, a AARON, Associação dos Municípios, e a Associação das Câmaras Municipais. Nós capacitamos 1.200 gestores públicos. Olha que maravilha. Por que isso? Porque nós detectamos que a cada final de gestão, ou seja, a cada 4 anos, no fechamento da gestão do prefeito eleito, na última gestão anterior a esta, dos 52 municípios que o Estado tem, apenas um município
tem que se destacar, teve as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas sem nenhuma ressalva, sem nenhuma mácula. 18 com contas aprovadas com ressalvas, uma mácula ou outra, né? E 33 com contas reprovadas de 52 municípios. É muito grave. O que é isso? Corrupção? Não. A grande maioria não. É aquilo que você acabou de falar, Celso. É a falta de pessoal qualificado no município que possa orientar. Exatamente. A bem da verdade também, alguns prefeitos, eles não privilegiam determinadas ações do município. Uma controladoria forte, o controle interno forte, a atuação de uma procuradoria forte, então, e a alta rotatividade de servidores que traz uma falta de continuidade. E aí também tem o papel das câmaras de vereadores também fiscalizar, né? Exatamente, a Câmara dos Vereadores fiscalizar. É o papel dos vereadores. Papel dos vereadores, inclusive, dando conhecimento a isso. E uma coisa importantíssima, Celso, e que nós, Tribunal de Contas, sempre privilegiamos isso, fortalecendo o controle social. O Tribunal de Contas, ele não é onisciente, nem onipresente para estar em qualquer lugar dos rincões desse Estado, de dimensão imensa. Então, o que nós fazemos? É o cidadão que está na ponta da linha, é o cidadão que está no posto de saúde, que está no hospital, que está na escola, que ele conhece de uma irregularidade ou de uma deficiência do serviço prestado e que ele pode entrar em contato com o Tribunal de Contas através da ouvidoria, através de telefones, e-mail, rede social, e levar esse fato ao tribunal, e o tribunal prontamente vai ao local, realiza uma auditoria, uma fiscalização e dá retorno ao cidadão dessa ação. Inclusive esses contatos do Tribunal de Contas está aí no seu vídeo, já você pode anotar aí, porque é importante, né? E outro, o papel do Tribunal de Contas do Estado é o papel do Tribunal de Contas de todos os estados. Então, você que está em outro estado, não em Rondônia, faça a mesma coisa, porque é respeito ao nosso dinheiro, ao dinheiro público. Agora, uma pergunta que às vezes eu acho que o cidadão comum faz. Pô, como que às vezes, o senhor falou aqui que é grave a quantidade de prefeituras que tem contas rejeitadas. E o prefeito continua no cargo, exercendo normalmente. Às vezes o cidadão comum não entende muito isso, né, conselheiro? Mas tem uma explicação. O Tribunal de Contas, com relação à conta do chefe do Poder Executivo, no caso, prefeitos e governadores do Estado, o Tribunal ele exerce duas funções. Uma, que ele auxilia o Legislativo na apreciação da matéria de contas de governo. O que é contas de governo? O Tribunal vai analisar se ele cumpriu com o índice de endividamento, cumpriu com o índice de despesa com o pessoal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao equilíbrio fiscal, cumpriu com o índice da educação, da saúde, enfim, se ele cumpriu com esses índices mínimos, com um planejamento, há um equilíbrio fiscal, o tribunal emite um parecer ao legislativo, que aí o legislativo, quando recebe esse parecer, ele julga essas contas, tal qual está acontecendo no impeachment aí, que o Senado é que vai julgar, ele se transforma num tribunal. Nas contas do chefe do Poder Executivo, tanto o prefeito enquanto o governador, o Poder Legislativo se transforma num tribunal e ele julga com base no parecer do Tribunal de Contas. Agora, o mesmo governador ou o mesmo prefeito, para ele aplicar 25% na educação, 15% na saúde, a despesa com o pessoal, ele pratica atos administrativos de ordenação de despesa. Quando ele realiza esses atos, ele é ordenador de despesa. Nestes casos, o Tribunal de Contas julga, aprova ou condena e impõe dano, a reparação de dano e aplica multas, né? E ao ele realizar esse julgamento, o chefe do Poder Executivo pode se tornar inelegível, desde que seja em conta de gestão. Se for contas de governo, a inegibilidade só ocorrerá se o Poder Legislativo julgar essas contas e rejeitar o parecer técnico do tribunal. Antes da gente fechar esse bloco, eu só gostaria de saber uma coisa. E esse prefeito, em que momento que o Tribunal de Contas vai recomendar o afastamento dele? Existe? Existe. Há uma regra na Constituição que nós chamamos de cláusulas sensíveis. Quando o prefeito deixa de prestar suas contas, ou ele não aplica o mínimo na educação, o mínimo na saúde e não prestou contas, como eu disse, ou nas cláusulas sensíveis da Constituição, o tribunal pode, na reprovação de contas, recomendar o afastamento dele da função. E aí ele é afastado da função. E no outro caso, quando o prefeito tenta, de alguma forma, inibir a atuação do tribunal, atrapalhar o trabalho investigativo do tribunal. Aí é afastado. Bom, a conversa está boa aqui, nós vamos para um intervalo e eu deixo aqui uma pergunta para o próximo bloco. Qual é a diferença entre fiscalização e auditoria
de Contas ao TCE. Nós vamos saber no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo. Eu estou conversando com o conselheiro Edilson de Souza Silva, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A gente volta em seguida. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o conselheiro Edilson de Souza Silva, que está falando exatamente sobre as atribuições e alguns pontos importantíssimos da fiscalização, enfim, o controle da administração pública por conta do Tribunal de Contas do Estado. Conselheiro, eu deixei essa pergunta, uma pergunta que parece simples, parece complexa. Agora, a diferença entre fiscalização e auditoria, isso tem alguma diferença no sentido da efetividade? Assim, impõe alguma coisa? Não, basicamente não. A fiscalização, o tribunal realiza a fiscalização por meio de auditoria e inspeção. A auditoria, o tribunal vai lá, bate uma fotografia e apresenta um relatório por meio da Secretaria-Geral de Controle Externo, que é formada por auditores de controle que são de carreiras. E a inspeção ordinária também, que o tribunal vai lá e inspeciona determinadas ações do poder público. E a inspeção especial, essa sim, decorrente de uma notícia, de um dano, de uma irregularidade, em que o tribunal instaura uma inspeção especial e depois os auditores de controle emitem um relatório que vai ao Ministério Público de Contas e ao tribunal depois para julgamento. Agora já falou notícias. Hoje, tanto o Ministério Público, que também não precisa ser provocado, pelo menos o Tribunal de Contas não precisa ser provocado, quer dizer, se o conselheiro, os conselheiros do Tribunal de Contas, ou chega ao conhecimento do Tribunal de Contas do Estado, mesmo através de notícias, o Tribunal de Contas vai investigar alguma coisa nesse sentido ou tem que ser realmente denunciado diretamente? Não. O tribunal ele pode atuar de ofício. Está aí uma diferença que o Poder Judiciário não tem. Exato, tem que ser provocado. O Poder Judiciário só atua de ofício em casos muito restritos, tipo um habeas corpus. Já o Tribunal de Contas não, ele atua de ofício em qualquer ocasião. Eu mesmo, se eu estou no meu gabinete, chega um cidadão e pede uma audiência, denuncia a mim que ele não quer ir na corregedoria, ou na ouvidoria, desculpe, ou ele não quer, ou uma carta, ou eu lendo um jornal, eu tomo conhecimento de algum fato, eu noticio ela à Secretaria-Geral de Controle Externo e os auditores vão lá e atuam de ofício. Ou seja, qualquer relator, qualquer conselheiro, qualquer servidor do tribunal, qualquer cidadão pode startar o tribunal a agir. E o tribunal também atua de ofício. E aí nas redes sociais e nos contatos do Tribunal de Contas, você também pode fazer a denúncia, no caso aqui, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E com relação à tomada de contas especial, em que caso realmente é preciso que seja feita essa tomada de contas especial? Muito interessante a sua pergunta. Há sempre uma confusão muito grande. Exatamente. A tomada de conta especial, ela é um instrumento de julgamento do tribunal. É um procedimento especial. O próprio nome diz, tomada de conta especial. O que é? O cidadão recebeu o recurso público. O próprio cidadão, recebeu recurso público, uma associação, ou um órgão governamental, ou uma associação, ele recebe recurso público, ele não presta contas, ou presta contas deficientemente, e que isso traz o indício de dano, de malversação ou de desvio de recurso, o tribunal converte um procedimento que é de auditoria ou de prestação de contas numa tomada de conta especial. Aí sim, o tribunal julga esse procedimento, essa tomada de conta especial, e a consequência de um julgamento de uma tomada de conta especial é a devolução do recurso público repassado, a imputação de pena de multa, que há uma pena de multa e uma pena pedagógica também, que é uma multa que vai até R$25 mil por cada ato administrativo praticado. E a pena de até 100% do valor do recurso repassado ou do dano ocasionado. E leva à condenação, retira do cidadão a cidadania dele. Ele deixa de participar das eleições ativa ou negativamente. Ou seja, ele não pode ser candidato, não pode votar e nem ser votado. Agora, e nem receber recurso público ou qualquer incentivo do poder público. Então, as consequências de um julgamento de uma TCE são muito fortes. Isso. Agora, e uma coisa, aplicada a multa pelo TCE e a pessoa não recolheu essa multa, não pagou essa multa, ela pode ser presa?
No momento em que o tribunal... É que as pessoas do senso comum é importante, porque é bem complexa toda essa situação do TCE. O tribunal não pode decretar a prisão. O Tribunal de Contas não decreta a prisão de nenhum agente público, porque essa é uma função exclusiva do Poder Judiciário. Como o tribunal faz? Como já fizemos, tanto que trabalhamos em parceria aí com órgãos da Polícia Federal, da Polícia Civil do Estado, o Ministério Público com o GAECO. O Tribunal de Contas realizou várias operações aqui no Estado, culminou com a busca e apreensão, prisões e condenação já de muitos agentes públicos. O que ocorre? O Tribunal de Contas, ao detectar determinada infração grave, como desvio, malversação de recursos, ele determina que condena o cidadão ou o prestador das contas a devolver aquele recurso em determinado prazo. Se ele não devolve, o tribunal comunica o fato ao Ministério Público e emite um título executivo, e esse título executivo a Procuradoria executa no Judiciário, o Judiciário bloqueia os bens, arresta, enfim, de modo que o dano é reparado. E a multa, ela vai para quem essa multa? Essa multa vai para o ente jurisdicionado, se é do Estado, se é do município, para o município. A depender da multa pedagógica, que é de um fundo especial do tribunal, que essa é no máximo de R$25 mil. Certo. Nós vamos para mais um intervalo, vindo daqui a pouco o terceiro bloco, que nós vamos falar nesse bloco sobre o 5º Fórum de Direito Constitucional e Administrativo aplicado aos Tribunais de Contas, que tem como tema a sustentabilidade como princípio vetor da administração pública, que vai acontecer no período de 18 a 20 de maio em Porto Velho. E essa chamada é importante para todo o país, porque tem uma programação muito legal. No próximo bloco, a gente volta aqui conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conselheiro Edilson de Souza Silva. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Edilson de Souza Silva, falando sobre as atribuições e as atuações do Tribunal de Contas com relação ao controle na administração pública. Doutor Edilson, com relação as pessoas devem estar perguntando, a gente gostaria de saber o seguinte, dados efetivos, dados estatísticos dessa efetiva atuação do Tribunal de Contas do Estado. O senhor tem algum dado? Quanto isso já conseguiu deixar de ser, gasto de forma desnecessária ou punições? Tem algum dado estatístico? Ou seja, efetivamente saber, o tribunal funciona ou não funciona? Exatamente. Né? Qual é o resultado? Eu posso assegurar a você, Celso, e aos ouvintes, que o Tribunal de Contas funciona. E a efetividade dele está presente em indicadores, em dados estatísticos. Como eu disse, o tribunal tem a atuação preventiva e tem a atuação repressiva de julgamento com condenações. Vou dar só um dado estatístico. Dos últimos 5 anos, o Tribunal de Contas capacitou 25.754 gestores públicos. É um número considerável, né? Isso para prevenir a realização de atos de forma irregular. Né? Isso aqui trabalhando de forma proativa para evitar... Proativa, exatamente, para evitar que o gestor pratique atos em desconformidade com o ordenamento jurídico e que paralise o serviço. Exato. Mas um outro dado, o Tribunal de Contas preveniu em despesas irregulares nos últimos 5 anos 3.380 bilhões de reais. O que é isso? Quando o tribunal detecta que alguma ação o poder público está levando a efeito e que vai resultar num dano, o tribunal manda parar, corrige, impõe a correção, porque às vezes o gestor resiste, o tribunal impõe, inclusive com multas, Sim. com as triendes, para que ele cumpra. E o tribunal preveniu 3.380 bilhões em 5 anos. E recursos fiscalizados em loco, com aquelas inspeções especiais que eu te falei que o tribunal tomou conhecimento por algum canal, pela ouvidoria ou pelo cidadão, Sim. pelo controle social, o tribunal foi lá e preveniu, fiscalizou 12.416 milhões. E débitos e multas que ele conseguiu rever algum desses recursos, 93.747 mil reais. Para um orçamento anual do tribunal, cerca de 100 milhões de reais. Nós estamos falando disso aqui. O Esses tribunal dados se paga, são né? de Rondônia. Só Rondônia. Só em Rondônia. Só Rondônia. Isso não, se botar aí
TCU, os outros tribunais de contas dos outros estados, o valor é bem considerável. E Rondônia é um estado da federação pequeno, mas os números provam o que o Tribunal de Contas do estado é efetivo. Então aí fica uma carga enorme, né? Quer dizer, quanta corrupção que pode acontecer se não tem uma atuação mais efetiva, né? Tudo isso é dinheiro do contribuinte que vai para isso. Mas nós vamos falar agora de um fórum, o 5º Fórum de Direito Constitucional e Administrativo aplicado aos tribunais de contas, com o tema A Sustentabilidade como Princípio Vetor da Administração Pública. É promovido pelo Tribunal de Contas aqui do estado de Rondônia, em comemoração aos 33 anos, né, de instituição do interesse social aqui do Tribunal de Contas do estado de Rondônia. Eu gostaria que o senhor falasse, esse evento vai acontecer dia 18 a 20 de maio, né? É aberto a todo o país? É aberto a todo o país, vem doutrinadores de vários rincões desse país, inclusive da Europa, vem doutrinadores renomados da Europa. Eu vou citar aqui como um doutrinador nosso, além da professora Maria Silvia Zanella de Prieto, vem também o professor Juarez Freitas, né? Um expoente aí internacional, brasileiro e internacional, da doutrina da sustentabilidade, autor de várias obras publicadas. E interessante, pelo grande serviço dele prestado à nação, o nosso tribunal, inclusive, está condecorando ele a medalha de mérito de contas. Olha aí. Então, e é aberto a toda a sociedade que pode participar. As inscrições podem ser feitas pelo site do Tribunal de Contas. Quanto paga? Nada. Então isso é importante. Você que está em qualquer parte do país, então se programe já para dia 18 a 20 de maio, aqui em Porto Velho, onde vai sediar, é o 4º encontro, quarto fórum. Quinto. É o quinto, perdão. É o 5º fórum. Então, quer dizer, o Tribunal de Contas tem essa preocupação de fazer esse evento. Então, aqui nós temos temas como o controle de políticas públicas dos tribunais de contas, avaliação ambiental estratégica como forma de alcance à sustentabilidade, também sustentabilidade nas contratações públicas, fundamental, poder público e a sustentabilidade, enfim, uma série de questões. E quem está na coordenação científica do evento é o conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, que é também aqui do Tribunal de Contas do Estado. E a realização da Escola Superior de Contas, né, conselheiro, que é uma coisa muito importante. Isso é mais um viés do Tribunal de Contas também na sua atuação. Ele tem verificado a sustentabilidade das ações governamentais. Nós queremos saber se aquela política pública que se deseja implantar, se há uma sustentabilidade fiscal, se há uma preocupação com o meio ambiente, se há uma preocupação na sustentabilidade com a aquisição de patrimônio, sim, uma sustentabilidade que garanta a efetividade da ação governamental. Conselheiro, nós temos no nosso programa um quadro chamado Fala Cidadão. Então, onde o cidadão pergunta e o senhor responde. Então, hoje, no Fala Cidadão de hoje, o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Edilson de Souza Silva, vai responder ao Fala Cidadão. Vamos à primeira pergunta. Eu queria saber quem o Tribunal de Contas fiscaliza. É um prazer responder a sua pergunta. O Tribunal de Contas, ele fiscaliza não só o gestor público, mas ele fiscaliza toda e qualquer pessoa física ou jurídica que gerencie, arrecade, administre ou assuma responsabilidades, obrigações em nome do poder público. Ou seja, ninguém está livre do alcance do Tribunal de Contas desde que ele atue em qualquer desse verbo, administrar, arrecadar, gerenciar, ter consigo ou assumir obrigações ou deveres pela administração pública. Eu quero saber quem pode recorrer ao Tribunal de Contas do Estado? Toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, basta levar ao conhecimento do tribunal qualquer notícia de irregularidade ou de desperdício de serviço público ou de uma ação pública irregular que não guarde conformidade com o ordenamento jurídico. Pode provocar, o tribunal vai instaurar um procedimento próprio, instruir, vai julgar e dar resposta ao cidadão. Eu gostaria de saber, porque quando as obras são paralisadas, é atribuída a culpa ao Tribunal de Contas. Essa é uma pergunta muito interessante. Todos culpam o Tribunal de Contas, né? Geralmente aquele mau gestor. O Tribunal de Contas não deixa fazer a obra tal está parada porque o Tribunal de Contas não deixa. Está se construindo uma escola, um hospital, pavimentando uma estrada em que o tribunal detecta que aquela realização não está em conformidade com o projeto básico ou a qualidade do serviço não é adequada, o tribunal manda paralisar para corrigir e que ela seja feita com efetividade e com a qualidade que a sociedade exige e que o governo ou a administração contratou.
Doutor Edilson, eu quero agradecer imensamente aqui ao seu pronto, a recepção do nosso convite em participar aqui do programa. Então, agradeço demais a sua participação. É um prazer, Celso, é um prazer e nós nos sentimos muito prestigiados por esse espaço aqui no Justiça e Cidadania, esse instrumento de cidadania que leva o conhecimento à sociedade das ações, as ações e atuações do Poder Judiciário e que abre aí para a gente uma janela para que a gente venha aqui e a gente possa dizer esclarecer quais são as nossas ações, os nossos deveres, o que o tribunal realmente faz à sociedade. O Tribunal de Contas está à disposição da sociedade, à disposição do Justiça e Cidadania, e eu quero, mais uma vez, parabenizar você, Celso, e toda a produção desse programa, que há 14 anos vem dando bons frutos. Muito obrigado. Obrigado. No programa de hoje você soube um pouco mais sobre as atribuições e as ações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Agradeço imensamente aqui a participação do conselheiro Edilson de Souza Silva, que é presidente do TCE de Rondônia. Obrigado pela sua audiência e você pode acompanhar este e os demais programas pelas redes sociais. E obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.